Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos hoje à noite terminando essa semana de bênção, de pregação sobre homens de valores na palavra de Deus. Estamos orando toda semana pelos nossos queridos irmãos que estão nessa luta para preservar sua família, manter a sua integridade. Nós estamos nessa semana orando por cada um de nós, pedindo a Deus as bênçãos para que nós possamos vencer, para que dele nos dê força através do seu Espírito Santo para vencermos. E hoje à noite estamos nesse sábado especial, esse sábado que estamos praticamente terminando essa semana. Amanhã nós vamos ter o nosso culto via internet também, mas que hoje é um dia especial, porque nós estamos praticamente ou efetivamente terminando essa semana. E nós vamos agora, nesta noite, orar, pedir a bênção de Deus para que o Senhor nos abençoe mais uma vez e que nós sejamos abençoados com a sua santa palavra. Que nós possamos meditar e sair desafiados pela palavra de Deus mais uma vez, como tivemos toda essa semana, palavras maravilhosas, desafiadoras para os nossos corações. Vamos orar. Seu Deus e amado Pai, nos abençoa, fala poderosamente aos nossos corações nesta noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos, nós estamos hoje e vamos falar hoje e orar também hoje e vamos refletir no exemplo de um grande homem, um grande servo de Deus. E a história, o personagem de hoje está ligado diretamente à história desse homem chamado Gideão. A sua história está relatada lá no livro de Juízes. No capítulo 6 especificamente, você vai ter uma boa leitura disso aqui que nós estamos falando, e nós estamos felizes por poder compartilhar esse momento especial na vida de Gideão. O contexto dessa passagem era o seguinte: o povo de Deus, ele de vez em quando ele pisava na bola, ele se afastava dos caminhos do Senhor por motivos diferentes. Às vezes era influência das amizades com povos estrangeiros, às vezes eram influências de líderes que não eram líderes que estavam querendo fazer a vontade de Deus e levavam o povo a pecar. Então, por vários inúmeros motivos, de vez em quando, o povo de Deus, ele saía daquilo que Deus, do projeto de Deus para ele, daquilo que Deus queria. E quando assim acontecia, Deus sempre como um bom pai, Deus como um pai amoroso, ele intervia. Muitas vezes ele alertava o povo através de profetas, e às vezes o Senhor colocava a sua mão e pesava a sua mão sobre o povo. E nesse contexto aqui, dessa passagem de Juízes 6, na vida de Gideão, o Senhor estava ali, a nação estava sofrendo já aos 7 anos, por causa da sua desobediência. Deus tinha permitido que outros povos prevalecessem sobre eles. Eles viviam muito angustiados, porque tudo que plantava roubavam, nem terminava de fazer uma colheita, chegavam lá e saqueavam tudo, levavam tudo. Então eles estavam sofrendo muito por causa da sua desobediência, né? E é esse povo de Deus. Muitas vezes a gente se questiona, mas porque o povo de Deus sempre faz isso? Somos nós, o povo de Deus. Nós também somos assim. Às vezes, né, nós estamos bem caminhando com o Senhor, aí nos desviamos por causa da influência de alguém, por causa de um pensamento, por causa de uma estrada errada, e entramos pelo caminho errado e terminamos entrando em situações difíceis da nossa vida. E era assim que estava o povo nessa época. 7 anos não é brincadeira não, muito tempo. E nesse meio, nesse contexto, Deus resolveu amenizar o sofrimento, tirar o castigo que estava sobre aquele povo e voltar e retornar e chamar aquele povo à obediência. Ver se eles estavam querendo agora obedecer a Deus e entender que Deus devia ser prioridade nas suas vidas. E aqui no versículo 12 do capítulo 6 do livro de Juízes, diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu, ou seja, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso.
o Senhor é contigo, varão valoroso. E Gideão ouviu aquela palavra, e Gideão devia estar um pouco chateado com aquela situação, com as dificuldades que estava passando. Aí Gideão respondeu: aí, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Ora, se o Senhor é comigo, por que eu estou sofrendo tanto? Por que tanta coisa está acontecendo? Por que isso está acontecendo? E ele queria entender, não entendia o porquê do seu sofrimento. E os pais deles haviam falado que eles tinham um Deus muito grande, que tirou eles da escravidão, que trouxe para uma terra. E como é que pode se a gente está sofrendo tanto? Só que ele não entendia ainda, talvez ainda não tivesse a maturidade para entender que era consequência do próprio pecado deles, do povo deles, né? E Gideão questionou e ficou sem querer a orientação, colocando algumas dificuldades, mas o Senhor disse assim, no versículo 14: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Aí o Senhor disse: olha, Gideão, vá-se embora, vá na sua força, vá que eu estou com você, eu vou te enviar, e não sou eu que estou te mandando, vai-se embora. E, irmãos, para resumir a história, Gideão aceitou e Deus deu logo de início uma missão para ele cumprir. E a missão seria destruir, não é? Havia sido construído um monumento para adoração idólatra lá no meio do povo e o Senhor disse: vá lá e destrua. Gideão fez alguns questionamentos, mas resolveu obedecer ao Senhor e ir lá destruir. Pegou 10 servos seus e resolveu destruir aquele lugar. Mas ele pensou o seguinte: não vou fazer isso de dia que o pessoal vai ver, mas eu vou fazer à noite. Então, quando foi à noite, ele foi lá, pegou conforme a orientação, pegou um boi lá e tal, e foi e destruiu e derribou tudo. Os homens da cidade ficaram em polvorosa e começaram a investigar e querer descobrir quem fez isso. E pela madrugada, eles foram até a casa de Gideão, na casa do pai de Gideão. E ao chegar lá, aconteceu essa seguinte cena. Então os homens daquela cidade, versículo 30, disseram a Joás: Joás é o pai de Gideão: tira fora o teu filho para que morra. Ou seja, traz teu filho para cá que a gente quer matá-lo. Pois derribou o altar de Baal e cortou os bosques que estavam ao pé dele. Porém, Joás disse a todos que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrar-o-eis vós? Ou seja, vocês vão lutar por Baal, é? Vocês vão se vingar por Baal? Vocês é que vão lutar por ele? Ou seja, esse Deus não consegue se livrar não, tem que os homens livrar, vocês têm que lutar por ele. Aí disse assim: qualquer que por ele contender, ainda essa manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Joás disse: olha, vocês querem matar meu filho? Vocês estão lutando por qualquer um que matar, que se vir contra meu filho, até amanhã vão morrer. Se esse negócio aí é Deus, que ele mesmo se defenda. Não é Deus? Então ele vai se defender. Não precisa vocês virem aqui atrás de matar meu filho, não. É interessante esse posicionamento, queridos. É isso que eu quero falar nesta noite. Eu quero refletir com os irmãos. Eu quero falar da necessidade imperativa que os pais têm, nós temos como os pais, de defender os nossos filhos. Nós somos, irmãos, uma proteção para os nossos filhos. Deus nos deu os nossos filhos como presente, como herança,
E é importante que nós que procedamos ou que tomamos posturas de pais que protegem os filhos. E você poderia perguntar, pastor, como eu posso proteger os meus filhos? Como é que eu posso dar proteção aos meus filhos? E eu queria dizer a você o seguinte, eu vou dizer só alguns pontos que são importantes, para mim, importantes que eu quero realçar nesta noite. São muitas formas que nós temos de proteger os nossos filhos, mas eu quero falar de algumas nesta noite. Primeiro, eu queria dizer que você protege o seu filho, viu, pai, viu, homem? Você protege o seu filho, você ensinando a palavra de Deus para ele, ministrando ele na palavra, orientando na palavra, mostrando que a palavra é verdade, que a palavra tem um caminho melhor para eles. Não só com a letra da palavra, mas com o seu testemunho, com as suas atitudes, com a sua forma de viver. Porque os nossos filhos, eles olham para nós e eles não entendem somente palavras, eles querem ver se a gente fala e a gente faz o que a gente fala. Então não são só as palavras, mas precisa também haver muita coerência com o que a gente fala e com o que a gente faz. Tá? Se eu falo de Deus, de ser bonzinho, de ser não sei o que, se eu maltrato a minha esposa, se eu maltrato os meus filhos, não adianta estar indo levando os filhos para a escola dominical todo domingo, não adianta estar dizendo que é crente, que é não sei o que é diácono, que é mordomo, que é cônjuge, se não faz as coisas certas. Se não tem um exemplo, olha meu filho, vamos viver com aí, vive e o filho vendo muitas coisas que não agradam a Deus, ele não vai entender. Então, que nós possamos ensinar aos nossos filhos na palavra, isso vai trazer algo tremendo para o futuro deles. Eles vão olhar para você e entender que a palavra de Deus é verdadeira. Outra forma de proteção que eu queria realçar nesta noite é também que nós possamos proteger os nossos filhos com atos de amor, que nós possamos ser pais carinhosos com os nossos filhos, também com a esposa. É importante ele ver que você ama a mãe dele, que você ama a mãe da sua filha, que você trata bem, que você luta por ela. Isso traz uma segurança tremenda para os filhos e eles vão replicar, é uma palavra em moda hoje, mas eles vão vão repetir esse comportamento quando forem casados. Então a importância da obediência, a importância de um pai respeitar uma mãe, de uma mãe respeitar um pai, é um fator de proteção para o filho, porque você vai estar ensinando um caminho muito bom para ele. Você pode demonstrar esse amor brincando com ele, saindo, participando da vida, tendo uns momentos a sós com eles, com seus filhos, tendo um momento de lazer, de brincadeira. É bom, irmãos, isso traz segurança, isso traz proteção, porque os que vierem de fora, eles não vão ter acesso, porque a carga, o combustível de amor, o tanque de amor dos seus filhos vão estar cheio, eles vão precisar de amor de traficante, amor de pessoas com mentes pervertidas, diferentes. Então, essa é uma forma de proteção, tá? Ame o seu filho, demonstre esse amor para que ele não precise receber demonstrações de amor de fora e, às vezes, falsas demonstrações de amor com interesses, né, por trás, tá bom? Essa é uma forma. Vamos também trazer outra forma que eu quero falar nesta noite de proteção. A terceira forma que eu vou colocar nesta noite seria dizer não. Essa é uma forma de você proteger os seus filhos. Nós estamos vendo agora, infelizmente, uma geração um pouco diferente da algumas gerações anteriores. Os pais hoje, infelizmente, muitos, eles estão na filosofia de não dizer não aos filhos, deixar os filhos viverem a vida que uns por orientações psicológicas, né, da psicologia que já está superada. Essa psicologia já passou, foi uma moda nos Estados Unidos há um tempo atrás, mas não existe mais isso. E outros porque são mole mesmo. Então, uma geração de pai molenga, mole, frouxo,
que não tem coragem de dizer não ao filho, porque ele vai chorar, ele vai gritar, ele vai espernear, ele vai chutar, ele vai seguir, vai enfrentar, mas não tem isso não, tem que dizer não mesmo. Muitas vezes nós temos que dizer não, nós temos que colocar a nossa posição firme diante dos nossos filhos, diante de Deus também, com a responsabilidade que nós temos, e não criar os reizinhos, não é, que nós temos por aí, que não sabe, que desrespeita pai, desrespeita mãe. É um absurdo. Hoje está realmente, desculpa assim, não é porque eu estou ficando velho, estou idoso já, mas é um absurdo a gente ver o que a gente vê aí. Filhos que não estão nem aí com os pais envelhecem, não querem nem saber, não quer saber de pai, não quer saber de mãe. Isso porque foram criados assim, como o centro de tudo e reizinho, que não podia dizer um não, não é? E os pais vão colher, você vai colher lá na frente, você vai ver. Se assim o criar, se assim o fizer. Então, se você criar seu filho sem um não, com medo dele, tenha medo não, para ir em frente. Meu filho vai aprender karatê, vai lutar jiu-jitsu, vai inventar uma coisa aí para fazer, para tu defender. Mas que tem que dizer não, tem. O melhor é orar e pedir a Deus que te ajude, ensine a dizer não. Você pai, eu estou dizendo pai, mas se aplica para a mãe também. Só que hoje nós estamos falando para os pais, né? Então eu quero falar diretamente para os meus amigos pais. Quarta coisa que eu queria falar, quarto ponto, coisa não, né? Coisa é geladeira, mas quarto ponto é empatia, é que nós precisamos, isso é uma forma de proteção. Nós estamos protegendo o nosso filho quando nós muitas vezes nos colocamos no lugar dele. Quando nós temos uma coisa para resolver, mas nós vamos resolver isso de acordo com aquilo que a gente tem no nosso coração, colocando-nos no lugar do nosso filho. Por exemplo, eu gosto sempre de usar esse exemplo, às vezes já me aconteceu, eu estou falando isso porque eu vi isso muito no meu ministério. O pai começa a trabalhar, trabalha muito, trabalha, começa a conquistar, faz conquista, tem sua casa, seu carro, sua moto, só isso. Mas o filho precisa de ir na casa da namorada, ou ele não está estabilizado ainda, ele tem idade e tem carteira de motorista, o pai não dá o carro não dá não, porque o carro é dele, quando ele tiver um carro, aí ele vai aprender quando tiver um carro. Mentira, isso é amarrado, o cabo amarrado, sem vergonha, rapaz, sem sentimento com os filhos. Aí dá até o carro, rapaz, pro cabo aí na casa da namorada, o que é que custa? Deixa de tirar a onda, de querer enrolar, tá pensando que o filho é besta? Então, muitas vezes, queridos, falta isso, falta a gente se colocar no lugar dos nossos filhos, entender muitas vezes a necessidade. Eles vão pedir uma coisa pra gente que a gente fica mais rapaz, e às vezes a gente termina dando mesmo aquilo que a gente até precisa, mas entrega, dá, manda, porque nós nos colocamos no lugar daquela pessoa, né? Daquele filho. Então, muitas coisas os nossos filhos vão precisar e a gente vai ter que se colocar no lugar dele. Muitas atitudes nossas como pai devem ser tomadas pensando, primeiro, se eu estivesse no lugar dele, se fosse meu pai, só o contrário, né? Como seria? Então, um fator importante é a empatia. E, queridos, para encerrar, eu queria falar com vocês sobre essa posição de Boaz aqui, de encarou os inimigos do seu filho para defendê-lo. E, queridos, muitas vezes nós vamos ter que encarar os inimigos dos nossos filhos com coragem, com disposição. Não vamos deixar os nossos filhos entregues às baratas e vamos nos colocar, às vezes, firmemente a favor dos nossos filhos. Muitas vezes você se omite, você deixa seu filho porque você talvez, ou alguns até querem dar uma lição no filho, e outros porque são mole mesmo, mas deixam de defender os filhos, deixam de estar na vanguarda, na frente, você olha aqui, não tem não. Não venha para cá que não tem não, e vai defender. Eu me lembro, queridos, quando eu morava em outro bairro aqui da cidade, e meus filhos adolescentes tinham uns campos em que o pessoal treinava, e lá tinha uma pessoa que tinha a fama de ser pedófilo,
né? E eu me lembro que eu estava lá em casa e daqui a pouco chega aquela pessoa, bate olha, chama fulano de tal, olha, eu quero levar ele para treinar, para ele ser, para ele dar futebol lá no meu time, não sei o que, Levina deu um pulo lá de trás, correu lá atrás, só, vai não, vai aquela mulher, vai não, viu, vai não, de jeito nenhum, vai não, viu. E não foi, e ela segurou ali, né? E às vezes os nossos filhos não percebem o inimigo que está à frente, eles não têm visão ainda para isso, mas nós temos que defendê-los dos seus inimigos, né? É uma forma de proteção, a defesa. Boaz foi lá e disse, olha, quem que for aqui se meter para defender Baal contra meu filho, vai morrer até amanhã, até de manhã morre. Então, ele foi duro, ele foi forte, né? E muitas vezes nós temos que ser assim, duro, forte. E defender os nossos filhos, né? Não deixar ninguém maltratá-los, vizinhar em cima dele. Não é que nós vamos ser ignorantes, nem nós vamos apoiar todas as atitudes, e atitudes muitas vezes erradas dos filhos, a gente está apoiando. Não é isso. É que nós temos que proteger os nossos filhos dos inimigos. Às vezes o inimigo está dentro de casa, uma pessoa que tem uma conduta diferente, a gente está achando, né, engraçadinho, deixa ficar lá dentro de casa, ter contato com os filhos. Daqui a pouco, lá na frente, o filho vai seguir o mesmo caminho daquela pessoa que estava dentro da casa da gente, que a gente não cuidou, que a gente não olhou, que a gente não protegeu os filhos contra esse tipo de investida. E são muitas, viu? Tem lobos que entram como cordeiro para... Então, tenha cuidado, veja o que é que seus filhos estão, amizade, você está recebendo dentro da sua casa, que tipo de pessoa é, para que você possa ter uma postura de proteger, para que nós possamos ter essa postura de proteger os nossos filhos. Porque muitas vezes os nossos filhos não têm a maturidade para se aperceber do perigo e muitas vezes não têm a maturidade para saber quem são os seus inimigos. Mas nós temos, e nós temos que dar segurança para eles, defender eles, mesmo já velho, não deixe ninguém espinzinhar em cima do seu filho, porque é seu filho e eu tenho a obrigação e você tem a obrigação de proteger, como Boaz assim o fez. Então, queridos, nessa noite eu queria compartilhar esse exemplo lindo de Boaz, o pai de Gideão, que se pôs, né, para defender o seu filho, conforme aqui as escrituras sagradas, né? Então, Joás, né, não é Boaz, Joás. Eu troco às vezes, até a mulher de Jó com a mulher de Ló, mas aqui não é Boaz, Joás. Então, segui esse exemplo de Joás, né, que é dessa prima de Boaz, vai ter a certeza de que nós, muitas vezes na nossa vida, nós temos a obrigação de proteger os nossos filhos. Então, que nós possamos ensinar a palavra, que nós possamos demonstrar essa proteção com atos de amor, que nós possamos ter coragem de dizer não, que nós tenhamos empatia para estarmos com os nossos filhos, entender a situação deles. Muitas vezes, talvez fosse mais fácil dar um não, ou na maioria das vezes é bem mais fácil dar um sim, e a gente vai ajudá-los muitas vezes com empatia, né? E vamos ajudar e dar uma resposta, nos colocando na situação deles, né? E proteger, guardar os nossos filhos com garra, com força, com perseverança contra os inimigos que se acercam. São muitos os nossos inimigos da nossa família, são muitos os inimigos do nosso filho, mas eu tenho certeza que se nós perseverarmos, nos orientarmos na palavra de Deus, nós vamos ter força para trazer essa proteção para os nossos filhos. Em primeiro lugar, ter a certeza que os nossos filhos estão guardados debaixo da mão protetora do nosso bom Deus. Não vamos esquecer, por outro lado também, que Ele nos entregou os nossos filhos aos nossos cuidados. Os filhos são a herança de Deus para os pais. Então, os pais têm a responsabilidade de cuidar e de zelar pela sua família e proteger os seus filhos. Que Deus nos abençoe. Se você quer uma oração especial nesta noite, coloque aquela mãozinha lá e nós vamos orar e pedir de Deus essa sabedoria, essa coragem, esse desprendimento para que nós possamos
guardar e proteger os nossos filhos. Quando eu digo filhos, é claro que eu digo filhos e filhas. Que Deus nos abençoe nesta noite.